Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar andamento aos nossos estudos sobre princípios constitucionais tributários? Nesta aula, vamos aprender sobre o princípio da anterioridade tributária, que é extremamente importante no nosso dia a dia. O princípio da anterioridade tributária carrega um forte valor que nos remete ao famoso sobreprincípio da segurança jurídica, que defende a previsibilidade do direito e a estabilidade das relações jurídicas, coibindo a famosa tributação surpresa. Pessoal, vamos estabelecer uma comparação entre o momento em que esse princípio é aplicado, em relação ao princípio da legalidade tributária. Lembre-se do seguinte: o princípio da legalidade diz sobre como deve ser instituído ou majorado o tributo, e a anterioridade trata dos efeitos desse tributo, ou seja, quando terá a incidência da lei. Portanto, primeiro vem a legalidade e depois a anterioridade, como e quando. Esse princípio tem previsão no artigo 150, inciso 3º, alíneas B e C da Constituição Federal, e, por óbvio, tem aplicação em toda a seara de tributação. Vamos abrir a Constituição no artigo 150 e ler. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributo, a linha B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, a linha C, antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. A linha B veicula a chamada anterioridade anual e a linha C prescreve a anterioridade nonagesimal. A anterioridade anual dispõe que a lei que institua ou majore o tributo esperará, pessoal, esperará não é um termo técnico, hein? Mas esperará o exercício financeiro seguinte ao que foi publicada para ter força vinculativa, ou seja, para efetivamente incidir, para que o tributo possa ser cobrado. Pessoal, por exercício financeiro nós entendemos que é o ano fiscal, que coincide com o ano civil, logo, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Professor, e nos casos em que a lei extinguir ou reduzir tributo? Aí, meus amigos, a lei terá incidência imediata. Novamente, esse princípio busca beneficiar os contribuintes com a proibição da tributação surpresa. Extinguir um tributo ou reduzi-lo não traz prejuízos aos contribuintes. Vamos ver o que o CTN fala sobre esse tributo. Abram aí no artigo 104. Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei referentes a impostos ou patrimônio, impostos sobre o patrimônio ou renda, que instituem ou majoram tais impostos. Nesse caso, nós vemos que o CTN fala expressamente sobre impostos, mas, obviamente, como a Constituição tem hierarquia superior, nós vamos utilizar esse princípio para todos os tributos, exceto aqueles que forem ressalvados pelo próprio texto constitucional. Quanto à anterioridade nonagesimal, lendo a linha C do artigo 150 da Constituição Federal, nós vemos que fica vedada a cobrança do tributo antes de decorridos 90 dias. Pessoal, e não 3 meses, isso é uma pegadinha. 90 dias. Da data em que publicada a lei que os institui ou aumenta o tributo. Observado o disposto na linha B, que é da anterioridade anual. Primeiro, pessoal, a anterioridade nonagesimal faz referência anual, de modo que torna cumulativa a aplicação de ambas as anterioridades. Logo, respeita-se, em primeiro lugar, a anterioridade anual e depois a nonagesimal. Professor, mas por que temos duas anterioridades? Para que complicar? Vamos pensar junto, pessoal. Caso nós tenhamos apenas a anterioridade anual, uma lei publicada no dia 31 de dezembro, valeria a partir de 1º de janeiro. Com anterioridade nonagesimal, evitando-se a tributação surpresa, que eu já disse ser o intuito desse princípio, deve-se esperar no mínimo 90 dias da publicação da lei que institui o gravame para que possa incidir. Por enquanto é isso, pessoal. Na próxima aula continuaremos com as exceções do princípio da anterioridade tributária. Um abraço!